estupros que vem acontecendo, não teria mudado nada. Estaria acontecendo os mesmos roubos de carros e rodas de automóvel. Se o professor Volney Garrafa tivesse sido eleito, ele também teria aceitado o Reúne e estaria também demitindo terceirizado. Se tivesse sido eleito o professor Michelangelo, a administração também defenderia o recredenciamento da Finatec e também não promoveria a estatuinte. Se tivesse sido eleito o professor Michelangelo, o campus continuaria a estar mal iluminado, tal como está agora. Continuaria sem segurança, tal como agora. Se o professor Márcio Pimentel tivesse sido eleito, o CO estaria, tal como agora, com a pista de atletismo e suas piscinas podres, sem uso, sem reforma. Pois bem, a minha conclusão é a seguinte, que no atual sistema político-econômico que vive o Brasil, que passa o Brasil desde já há bastante tempo, que vai continuar, pouco importa quem vença as eleições. Para mim, porque serão as mesmas consequências. Que todos, seja voto universal, paridade, 70-15-15 ou 100-0-0, só poderão votar em quem são nos candidatos. Ninguém poderá escolher um ideal, um Deus, um maravilhoso, vai ser os candidatos. Qualquer um deles vai enfrentar o mesmo problema e vamos ter a mesma precariedade por longo prazo. Enfim, eu queria dizer que, para mim, no momento, o processo é mais importante que o resultado. A gente fala muito isso em educação artística. Você bota as crianças para trabalhar, para produzir um resultado artístico, medicina, figura, improvisação, não interessa o resultado, interessa o processo, o processo pedagógico, a experimentação. Por isso que eu defendo o voto universal. É a única maneira que a gente vai ter para que os estudantes realmente fiquem motivados para votar. Será a única maneira para a gente começar a criar uma verdadeira comunidade universitária, sem essa distinção de professores, estudantes, segmentos. Será a única maneira de a gente assegurar, preconizar e garantir os respeitos mútuos, a coesão e solidariedade entre todos os membros da comunidade universitária, como um único corpo. E que comunidade essa que junta, coesa, poderá aí sim construir uma nova universidade. É só isso. Muito obrigado. Bom, primeiro quero parabenizar a Dumbi pela ideia, pela oportunidade, o professor Antunes pela exposição, pela articulação, e veja bem que nós temos um ponto em comum. O governo não deve meter a mão na universidade, vou aqui utilizar as palavras do professor Antunes. Todavia, eu me preocupo justamente com este fato de que a paridade aumente essa possibilidade do governo meter a mão na universidade. Por quê? Os regimes que começaram, os regimes totalitários começaram utilizando as universidades, impedindo justamente que ela possa ser livre, ser autônoma, assim aconteceu na Alemanha de Hitler. 68, o professor mencionava 68. Aliás, antes do AI-5, me recordo, eu sou maquesista, mas também fiz PUC, na rua Maria Antônia, em razão de não se respeitar a lei, os alunos da filosofia da USP fecharam a Maria Antônia e começaram a cobrar pedágio em favor de um movimento lá esquerdista, e os alunos do Mackenzie se rebelaram, teve um conflito, morreu um aluno, que foi o Guimarães. Isso foi em 68 anos depois. O evento, o conflito continuou à noite, os alunos da USP saíram e ainda teve a faculdade da filosofia da USP, em 68, foi atacada por coquetéis Molotov e tiveram que retirar a filosofia da USP da Rua Maria Antônia e foi para o campus do Butantã. Por quê? Porque não seguiu a lei. Não que eu seja legalista ao extremo, não é isso. Mas a lei é feita pela classe dominante em benefício dela.
é verdade, mas mesmo que alguém tome hoje o poder, tenha uma revolução, alguém vai ter que dominar, alguém vai ter que baixar normas, e assim foi depois da Revolução Soviética, e assim foi depois da Revolução Francesa. Alguém tem que coordenar o país, e alguém tem que coordenar a universidade. Todos podem ser manipulados. Se os professores podem ser manipulados, os alunos também podem. E a grande verdade é que utiliza isso como foi utilizado na época de 68, quando os alunos foram utilizados para ir para a guerrilha, foram instrumentalizados, não é? E os jovens morreram. Os jovens morreram, não é? Por quê? Porque alguns entendiam que podiam manipular os jovens, estimulá-los para poder praticar a luta armada. Pois bem, sabe que diferente? Vemos agora recentemente na Venezuela, o presidente da Venezuela tentando impor que se inclua nos conteúdos programáticos da universidade o socialismo. E daí teve esse conflito que surgiu agora em janeiro na Venezuela. É o governo querendo meter a mão na universidade, utilizando a palavra do professor Antunes. Bom, como que a gente pode evitar isso? Não é? Evitar que o governo meta a mão. Primeiro é seguir as regras. Para mudar as regras, aliás, já aviso a todos que o governo está tentando mudar a regra da paridade. Tem um projeto de lei para isso implementado no Palácio do Planalto. Foi feita uma nota técnica para tentar regulamentar o que já existe hoje. Temos a lei 91, 92, de 95 e um decreto 1916. Se nós pensarmos, vamos fazer o que nós quisermos, a lei é desimportante porque a lei é feita pela classe dominante em benefício dela, então daí vale tudo. Então daí vale tudo, porque daí é claro, vamos colocar então os terceirizados para votar. Meu Deus, saiu aqui uma denúncia de uma página no Jornal de Brasília que tinha terceirizados que estavam denunciando, que tentaram, cobraram para as pessoas ingressar na universidade, para trabalhar na universidade, R$5.000. Isso é uma página no Jornal de Brasília. Precisa ser apurado, precisa ser investigado, mas saiu. É um fato grave. Então vamos colocar quem votar? Vamos colocar os terceirizados para votar. Vamos colocar os estudantes, vamos colocar os que estão em estágio probatório, vamos colocar todo mundo que passa pela faculdade, inclusive os terceirizados, que ficam na dependência daquele que está na administração. Esse é o perigo. Se nós não tivermos uma regra clara, e nós temos poucas regras, gente. Que regra que nós temos? Temos de uma lei e de um decreto. E a lei fala, em caso de consulta prévia à comunidade universitária, nos termos estabelecidos pelo colegiado máximo, prevalecerão a votação uninominal e o peso 70% para a manifestação do pessoal docente. Então não fala em 70, 15, 15, fala 70. A prática, os costumes falam 70, 15, 15, mas podia ser 70, 30. Mas não pode ser 100% e não pode ser 70% sem ser o 70%. E o decreto 1916 de 96 da mesma forma, mínimo de 70%, e daí vai o colegiado máximo da instituição poderá regulamentar o processo de consulta, caso em que prevalecer uma votação definida no peso segundo, ou seja, 70%. O que significa dizer? Que o colegiado pode ou não consultar, mas se consultar tem que seguir. A lei não tem palavras inúteis, e aqui fala prevalecerão. O que significa? Uma vez consultado tem que seguir. Ah, pode ser feita consulta informal? Não pode. Isso aqui não é um teatro, não é uma brincadeira. Qual outra hipótese nós temos de consulta na legislação? Referendo e plebiscito. Imagina se o governo vai e faz um referendo para as armas e depois fala, não, eu só fiz um referendo para saber como é que era. Como eu perdi, então não vou seguir o referendo. Então não tem consulta informal. Ou tem a consulta ou não tem a consulta, mas uma vez sendo efetuada a consulta, ela tem que ser seguida. Então, veio uma nota técnica agora em outubro do ano passado pela Secretaria de Ensino Superior tentando auxiliar. Ela auxilia, mas novamente tem uma lacuna. Ela não proíbe a consulta informal. Mas sabe que pode ser feita uma consulta informal? Também não pode. Porque é como o seguinte, olha, vamos consultar. E daí eu coloco quem eu quiser que pode votar. Pode votar o terceirizado, pode votar o aluno, pode votar o aluno especial, pode votar qualquer um. Então nós temos que ter regras específicas. Quem que pode votar, quem que não pode votar, para evitar a manipulação. Se tivermos uma regra clara, ninguém vai poder contestar a eleição, igual está sendo contestada hoje na justiça. A ação não parou, tem uma ação popular hoje para contestar a eleição do reitor. Não teve a liminar que foi pedida, mas imaginem os senhores que uma nova tentativa disso poderá justificar agora uma liminar. Pode justificar uma nova ação popular, pode justificar uma liminar naquele mesmo processo que já existe
para ele tentar impedir uma ilegalidade. Bom, então podemos melhorar a sugestão. Daí a ideia do professor Antunes, vamos melhorar. Eu não concordo com a ideia de paridade, mas vamos imaginar que essa ideia prevaleça. Qual seria o fórum ideal? O legislativo. O legislativo tem que alterar isso. Então a gente pode trabalhar no legislativo, porque nós não podemos fazer a função do legislativo. Não podemos simplesmente pegar e falar, vamos fazer aqui, seguir a lei, uma lei interna nossa, é algo interna corporis. Não pode. Porque, é claro, vai ter um processo de manipulação do eleitorado. E nesse processo a gente pode, essa regra, agora a gente pode utilizar essa regra. Não, essa regra não me faz bem. Então daí sempre alguém vai poder contestar a eleição. É um negócio simples. Se nós seguirmos as regras que já existem, são poucas, mesmo assim, claro, alguém pode levantar algum problema. Agora, se não vamos seguir o que existe, então é claro, a legitimidade dessa eleição vai ser discutida. A pessoa não terá legitimidade, ela foi lá porque ela conseguiu naquele momento, em razão daquilo, manter-se no poder ou conseguir o poder. Ou seja, a possibilidade de alguém baixar uma norma hoje pela reitoria e ela ser cumprida por nós, ela só é possível, por quê? Porque ele foi eleito, e foi eleito de forma legal. Se a pessoa toma o poder lá, qual a diferença que tem entre um golpe militar e alguém que manipula uma eleição contrariamente à lei, um decreto, e simplesmente assume uma reitoria? Nenhum. É a falta de legitimidade. Então, a pessoa, para chegar até a reitoria, tem que ter legitimidade. E a legitimidade é pela forma que nós temos hoje. E são normas recentes, não são normas antigas. Não é? Inclusive, a nota da Secretaria, a nota técnica da Secretaria de Ensino Superior é de outubro do ano passado. Ou seja, uma norma extremamente recente que tenta regulamentar isso. Não é uma norma da época do regime militar, não é uma lei da época do regime militar, o decreto não é do regime militar, são normas recentes e que tem toda a legitimidade. Eu acho que o caminho ideal é realmente, ou nós tentarmos, se alguém quiser, que entenda que o ideal seja um outro método, um outro percentual, é mudar a lei. Porque senão a gente está caminhando realmente para um processo de anarquia. Obrigado. Obrigado. O professor Jorge Antunes colocou de uma maneira bem clara que mesmo elegendo através do voto paritário, ou do universal, ou através da lei, o que falta aos nossos representantes é nos representar, e não representar o governo, né? E eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre essa questão que eu acho que passa pela autonomia, né? Que passa pela Universidade Brasileira, né? Que hoje em dia você faz uma eleição, você acha que a pessoa vai te representar e ele representa o governo, né? Houve até um episódio que nós tivemos informação que a pessoa chegou lá no Ministério e falou, olha, eles te elegeram, mas quem te nomeou fui eu. Então eu gostaria que pudessem falar um pouquinho sobre isso. Terminar, agradecer a atenção, autorizar, sim, claro, a divulgação do nosso pensamento. Mas eu queria lembrar o seguinte, ou noticiar o seguinte, que a maioria das lideranças, se não a totalidade, que defendem a paridade, tentaram me cooptar para integrar o grupo que defende a paridade. E nessa tentativa de cooptação, de convencimento, o discurso sempre foi o seguinte: nós também defendemos o voto universal, mas este não é o momento. A universidade é muito conservadora. Então, eu acho que a defesa do voto universal não está atrapalhando o direito do voto. É o contrário. Eu acho que a defesa do voto paritário está tirando voto, porque quem defende é o voto universal. Parabéns.